Não valeu nada porque o microfone não estava aberto. O problema é de quem trabalha com som não saber que precisa ligar o microfone antes. Olá, boa tarde, galera. Bem-vindos a mais um webinar da Shure. Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista, sou gerente associado de desenvolvimento de mercado da Shure do Brasil. É um prazer poder estar transmitindo esse novo webinar, nesse novo dia, nesse novo horário, segunda-feira às 14h. Então, os webinars agora ocorrerão mensalmente, ou seja, uma vez por mês, sempre às segundas-feiras às 14h. Então, sem muito mais conversa, vamos direto ao que interessa. Sistemas de in-ear. Bom, se você nunca usou um sistema de in-ear, aqui está mais ou menos qual é a estrutura básica, qual é o caminho típico do sinal de áudio para todo o sistema de in-ear ou de monitor sem fio pessoal, né, PSM, para aplicação em shows, eventos, bandas, estúdios de TV, onde os repórteres precisam usar os pontos, que você pode usar um sistema sem fio, né, uma transmissão e uma recepção sem fio, para enviar um sinal de áudio para quem vai usar o sistema. Então, basicamente, o que a gente tem sempre aqui é, lógico, uma console de mixagem, de alguma forma, né, um mixer, uma console, que vai receber todo o sinal de áudio, de todas as fontes, microfones, instrumentos, trilhas, ou voz do diretor dentro do estúdio, e etc. De alguma forma, essa console vai mixar todo esse conteúdo, essa console vai mixar toda esta... todos esses canais que estão entrando nela, e o técnico de mixagem, aí o técnico de monitor, normalmente vai fazer mesclar ou misturar, né? Juntar de forma musical, ajustando níveis, equalizações, compressores, gates, etc., para você ter uma mixagem de saída, um mix de todos esses sinais para uma saída específica da mesa, e essa saída vai ser conectada ao seu transmissor de in-ear. Então, é claro que eu posso trabalhar com uma mix mono, por exemplo, né, um canal só. Aqui no exemplo eu estou mostrando uma mixagem estéreo. Então, a mixagem tem os dois canais. Então, esses dois canais de áudio, que está chegando aqui no meu transmissor sem fio, está chegando analógico, eu tenho uma antena que vai transmitir esse sinal analógico modulado, de alguma forma, para que seja um sinal de RF, um sinal de radiofrequência, uma onda eletromagnética, que vai ser transmitida pelo ar, chegando até um aparelho, que é um receptor, e esse aparelho, esse receptor, recebendo esse sinal de RF, vai demodular esse sinal de RF, transformando em sinal de áudio. Se a gente está aqui nesse webinar, eu não estou preocupado em falar sobre transmissão de RF, modulação, melhor posicionamento de antenas e tudo mais. O foco aqui é a gente falar um pouco sobre o áudio do meu sistema de monitor, no caso aí do meu sistema de in-ear, né? Então, em matéria de áudio, o que é importante entender? Eu errei de novo, né? Perdão. Mil perdões, desculpa. Aqui está a tela, perdão. Vocês estavam vendo só a minha imagem. Esse é o caminho típico do sinal de áudio. Então tem a console de mixagem, onde estão entrando todos os canais de áudio, onde o técnico lá, o operador ou técnico de mesa vai mixar todos esses sinais que estão chegando, gerando uma mandada, que a gente fala, né? Uma saída master auxiliar. Então, de alguma forma, da console vai sair um sinal de áudio, ou dois, no caso aqui um sinal estéreo, esses dois sinais, eles possuem uma mixagem, né? Um ajuste entre os sinais que você quer, que você está recebendo na console e você quer mandar pela mesa, perdão. Então, o transmissor aqui sem fio, ele recebe esse sinal de áudio, o papel desse transmissor é transmitir, o sinal de RF. E esse sinal de RF é uma onda eletromagnética que vai se propagar pelo ar, e a ideia aqui do treinamento, a ideia aqui do webinar hoje, perdão, não é focar em sinal de RF, modulação, posicionamento de antena, e sim, nós vamos falar sobre o áudio, o caminho do áudio aí. Então, o sinal de RF é transmitido pela antena, vai ser recebido
pelo meu body pack, que é um receptor de radiofrequência, o meu receptor vai receber esse sinal de RF. Esse sinal de RF contém os 2 canais de áudio. No caso aqui do meu INIR, ele está transmitindo 2 sinais de áudio, né? Left e right, ou uma mixagem e a voz do cantor, enfim, você pode trabalhar de várias formas. Se você quiser mais informações sobre essas técnicas, dê uma olhada no nosso webinar que fala exclusivamente sobre sistemas de INIR. Mas o que interessa aqui é que na saída do body pack, ou seja, para o fone de ouvido do artista, do cantor, do apresentador, enfim, vai ter o sinal de áudio que você usou aí, um link de RF para transmitir esse sinal de áudio. Qual que é o objetivo aqui na transmissão desse sinal de áudio? Bom, eu quero que o sinal de áudio chegue no fone de ouvido da pessoa com uma ótima relação sinal-ruído. Vou falar um pouco o que é relação sinal-ruído. Eu quero que chegue um sinal de áudio sem distorção. E eu quero que chegue um sinal de áudio com um range dinâmico bacana, suficiente, agradável, e que isso aconteça por todo o caminho, ou seja, que a pessoa escute o sinal de áudio com a melhor qualidade possível. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Então, se eu quero que o sinal de áudio chegue no body pack com a melhor qualidade possível, o que eu preciso pensar? Bom, o que eu tenho que evitar? O que eu tenho que retirar do meu processamento aqui? Eu não quero que o meu sinal de áudio distorça. Eu não quero que chegue no fone de ouvido do meu cantor um sinal de áudio distorcido. O que é distorção? Então, quando que ocorre a distorção? A distorção de áudio ocorre quando um sinal excede um valor máximo possível, que depende da eletrônica do equipamento. Então, se eu provocar uma distorção na entrada do meu pré-amplificador da console, o que vai acontecer? Meu sinal de áudio vai deformar. Ele não é mais igual ao que era quando entrou na mesa. Então, por exemplo, aqui eu vejo uma senoide sem distorção e vejo que ela tem um pico máximo e um pico mínimo, né? Máximo positivo e máximo negativo. Eu vejo que eu não cheguei no máximo, até porque ele não distorceu. Então, eu saber que chegou no máximo é o ponto onde começa a distorcer. Esse é o máximo de sinal, de intensidade que um sinal pode ter. Se eu tiver um sinal com distorção, ele vai ter essa cara aqui. Então, o que acontece? Ele vai achatar os picos, se isso for uma senoide. Aqui esse exemplo é com uma senoide. E veja só que isso aqui não tem cara mais de senoide. Não é mais uma onda senoidal, não tem mais essa cara aqui. Na verdade, eu tenho um sinal distorcido. E essa distorção a gente consegue escutar, porque você ouve a distorção, que é as altas frequências que vão aparecer provocados por esse achatamento na onda, por esse corte na onda, por essa distorção na onda. Então, eu não quero a distorção. Então, isso eu tenho que evitar. Então, eu tenho que evitar a distorção ao máximo. O que mais que eu tenho que evitar? O que mais que eu tenho que me preocupar? Tenho que me preocupar com a relação sinal-ruído. O que é a relação sinal-ruído? Como o próprio nome diz, é bem simples. É a diferença entre o sinal e o ruído. Bom, ruído no sentido de ser um sinal de áudio desagradável, ou que não é particular do seu sistema, ou que você não quer aquele ruído lá. Eu dou o exemplo de um ruído rosa. Ruído rosa, quem trabalha com áudio já ouviu o que é um ruído rosa. E ele é muito usado, por exemplo, para alinhamento de PA, teste de sistemas de som e tudo mais. Como outros ruídos também. Então, é um ruído bom, é um ruído que tem uma utilidade prática. Aqui eu estou falando de um ruído que ele não é útil, que ele é desagradável, que ele não é interessante, que você não quer um ruído rosa, por exemplo, junto com a voz do seu cantor. Você não quer um chiado, um ruído mais grave, ou qualquer outro barulho que interfira no sinal de áudio puro e limpo que você quer que chegue no fone de ouvido do seu artista, do seu cantor, do seu músico. Então veja só, eu quero sempre que um sinal seja mais alto do que o ruído. Então essa é a relação que a gente chama de relação sinal-ruído. Então por isso que essa relação sempre tem que ser mais alta. Quanto mais alta a relação sinal-ruído, melhor. Quer dizer, quanto maior a diferença entre o sinal e o ruído, melhor. Fernando, se eu tenho um ruído, como é que eu faço para melhorar a relação sinal-ruído? Ou você diminui o ruído, ou elimina ele, né? Se for possível. Você reduz ou elimina o ruído, ou você aumenta o sinal. Então, como é uma relação, eu tenho que aumentar o sinal e reduzir o ruído.
Idealmente, o ruído tinha que ser muito pequeno e o sinal muito alto, para justamente ter uma condição de relação sinal-ruído na melhor possível. Então, por isso que a gente busca nos sistemas de áudio sempre trabalhar com um sinal mais alto possível antes de distorcer, a gente já falou de distorção, para que a gente sempre tenha a melhor relação sinal-ruído. Muitas vezes o ruído de um sistema de som, de uma mesa, de um processador, de um pré-amplificador, ou o próprio ruído inerente que existe no sistema sem fio, existe o ruído lá. É normal, entre aspas, da condição de conversão e modulação de todo o sinal que acontece. De sinal para onda eletromagnética, para ser transmitido e tudo mais. Tudo isso pode ter um ruído inerente do sistema. Então, se o ruído está lá, como é que eu faço para melhorar a relação sinal-ruído? Aumentando o sinal, tá certo? Ou diminuindo o ruído, mas como o ruído está lá, eu tenho que melhorar aumentando o sinal. Então, essa é a ideia. Relação sinal-ruído. Range dinâmico. O que vem a ser range dinâmico? Tecnicamente, range dinâmico é a diferença entre o nível de ruído e a saturação. Tem um pouco a ver com relação sinal-ruído. A gente diz que uma boa mixagem, uma boa música, um bom sinal tem um range dinâmico relativamente grande. Para quê? Para que você possa escutar todas as nuances dos instrumentos, dos timbres, da música, né? Então, não adianta vou falar assim, amplificar demais todos os microfones e todos eles estarem extremamente altos e isso interferir na minha mixagem, onde eu escuto uma mixagem embolada, porque tudo está alto. Você escutar uma mixagem com mais dinâmica, você consegue escutar maiores nuances, variações entre sinais fracos e altos, né, que a gente chama de pianíssimo e fortíssimo, por exemplo. Então, sentir todas as nuances relativas à dinâmica. Então, quando eu vou preparar uma mixagem, eu tenho que pensar que a música ela é dinâmica. E isso é uma das belezas da música, ela ser dinâmica. Ela alterar a amplitude de acordo com a música, com a intensidade, com o momento. Então, uma música pode começar mais lenta. Isso é muito claro e muito típico em músicas eruditas, né? Ou jazz e estilos assim. Claro que cada estilo, às vezes, tem uma dinâmica própria, mas é sempre interessante você buscar fazer uma dinâmica interessante e se preocupar com o range dinâmico. A gente costuma falar assim, quando você vai gravar ou quando você vai ajustar o ganho de um sinal numa mesa, você nunca ajustar o ganho para o sinal ficar no máximo. Por que não ficar no máximo? Porque senão, se a pessoa resolver, na hora do show, na hora do evento, falar um pouco mais alto, você não tem range dinâmico suficiente. A voz dele vai distorcer. Então você vai ajustar o ganho para que você esteja abaixo do nível máximo, um tanto suficiente para que você tenha pelo menos um range dinâmico para aguentar os picos. Não é essa a ideia? Então, muitas vezes a gente sugere 10, 16, 20 dBs entre o pico e o nível normal. Por exemplo, se eu for falando no microfone, eu ajusto o ganho até olhar lá. Está batendo mais ou menos 12 dBs, 16 ou até 20 dB abaixo do pico, tá? Então quer dizer que se resolver falar mais alto, mais próximo do microfone ou no momento da música, onde a dinâmica aumenta, eu ainda tenho uma margem de segurança para o meu sinal aumentar a intensidade sem distorcer. Então todo esse trabalho eu tenho que fazer na console, na mesa de som. Então a ideia do webinar não é falar sobre mixagem, mas explicar o que nessa cadeia vai influenciar na sua transmissão de áudio do seu INI. Então, tudo isso eu preciso me preocupar na console, na saída da mesa de som. Eu tenho que me preocupar que esse sinal e tenha essa qualidade na saída da mesa de som, tá certo? E quando eu falo em intensidade, em níveis e tudo mais, aí vem o que é o nível de referência, o que é o nível máximo. Cada equipamento vai ter um padrão, cada equipamento tem uma especificação. A gente, dentro da Shure, a gente costuma chamar algumas linhas, por exemplo, ou algumas entradas de áudio, tem sensibilidade nível linha. O que é isso? Isso é um padrão estabelecido na indústria, que os equipamentos considerados profissionais, né, tem mais ou menos um nível de intensidade próximo a 4 dBu. Esse é o padrão.
4 dBu positivo. Quanto é 4 dBu? Então, se você entrar no Google aí e digitar aí, converta dBu para voltagem, ele vai te falar de quantos volts é 4 dBu. 0 dBu é, como você pode ver aqui por essa tabela, 0 dBu é 0,775 volts. Isso é um padrão que veio lá da indústria de telecomunicação, da telefonia e tudo mais, que era o padrão usado como referência, 0 dBu. Os consoles geralmente têm esse nível. O nível padrão profissional é um sinal de áudio que está próximo dessa faixa aí de 4 dBu. Então, quando eu coloco o meu receptor sem fio, meu transmissor de in-ear, a entrada ela pode ser linha ou pode ser auxiliar. O que é auxiliar? É um nível de áudio mais baixo, porque os equipamentos domésticos, não profissionais, como o seu DVD player, seu Blu-ray, seu receiver de áudio e vídeo e tal, geralmente ele trabalha com níveis mais baixos de voltagem. Então, é aproximadamente, menos 10 dBV, é o padrão. Então, menos 10 dBV em relação ao dBu é quase aproximadamente 12 dB de diferença, né? Você está pulando aqui de 4 dBu para menos 7 ou quase menos 8 dBu. 12 dB de diferença. Então, se você for no seu transmissor de in-ear, mudar ele para nível auxiliar, o que vai acontecer é que ele vai esperar um nível de sinal mais baixo. Então, pode ser que o sinal de entrada distorça, porque você diminuiu a sensibilidade de entrada do seu transmissor de in-ear. Então, geralmente, para equipamentos profissionais, né, consoles, processadores, compressores e transmissores de in-ear, microfones sem fio e tudo mais, trabalhamos em nível de linha, ok? Então, essa é a ideia. O nível de um sinal de microfone, só por curiosidade, ele é um nível bem mais baixo. Ele está entre menos 40 e menos 60 dBV, aí, mais ou menos. Um nível normal. Então, para a gente ter uma ideia, a diferença entre o nível de linha e o nível de microfone. Ok? Então, eu tenho que me preocupar com toda essa estrutura de ganho, a distorção, evitar a distorção, me preocupar com o range dinâmico, me preocupar com os níveis de sinal para que eu tenha um sistema sem distorção e com um range dinâmico suficiente. No processamento do sinal de áudio, para eu poder transmiti-lo de forma sem fio, através de uma modulação, eu preciso fazer um processo no meu sinal de áudio que vai modular esse sinal de áudio de uma forma para que ele possa ser transmitido através de uma onda eletromagnética. O que a gente usa normalmente para sistemas de in-ear é a modulação FM, que faz com que meu sinal de altíssima frequência altere a sua frequência de acordo com a variação da minha amplitude. Então, o que está ocorrendo na modulação FM? Por exemplo, se eu pegar um microfone sem fio, tirar a cápsula dele e ligar esse microfone sem fio, eu vou ver isso num analisador de espectro. Eu vou visualizar a presença desta frequência que está sendo transmitida pelo meu transmissor, que é o microfone de mão. Mas como eu tirei a cápsula, eu não tenho sinal de áudio. Então eu não vou modular essa frequência. Veja só que essa frequência aqui está fixa. Contrapartida, quando eu coloco a cápsula no meu microfone e começo a falar, como a modulação utilizada para transmissão sem fio é uma modulação FM, essa frequência vai variar. Efetivamente, é isso que está acontecendo quando você transmite uma voz modulada em FM. Então, no caso do meu transmissor de in-ear, ele também está variando a frequência, porque eu tenho o meu sinal de áudio entrando no meu transmissor de FM e ele está fazendo com que a frequência varie. Então, veja só, voltando aqui, perdão. Veja só. Quando eu ligo meu in-ear, é interessante eu sempre me preocupar em colocar um sinal de áudio, em plugar um sinal de áudio, para que eu tenha efetivamente meu sinal de FM modulando.
todo o range de frequência. Por quê? Se eu estiver transmitido sem sinal de áudio, eu tenho uma frequência só. Se eu estiver transmitindo um sinal de áudio, ele vai variar a frequência de transmissão de acordo com a variação de intensidade do meu sinal de áudio. Isso é a modulação FM. Quem quiser mais informação sobre modulação, assista a um dos nossos webinários que explica sobre conceitos básicos de RF e tudo mais. Isso aqui é bom a gente ter em mente, lembrar que o meu sinal de RF ele varia a frequência. O que acontece? Esse esquema funciona para um transmissor mono, no caso aí um microfone sem fio, ou um bodypack que está com headset, etc. Ou um bodypack ligado no instrumento. Agora, o que acontece no sistema de in-ear? Acontece um fenômeno diferente. Por quê? Eu preciso obrigatoriamente transmitir 2 sinais de áudio. Ok? Por quê? Eu preciso transmitir o canal left e o canal right. O esquema utilizado pela maioria dos fabricantes de in-ear, de sistemas de monitor pessoal, é a forma de modulação FM que chamamos de FM-MPX, que seria mais ou menos multiplexado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou colocar, na realidade, 2 sinais de áudio, 2 conteúdos, 2 canais de áudio, left e right, canal 1 e canal 2, para serem transmitidos, entre aspas, por uma frequência só. Na realidade, vocês já viram que a gente não transmite uma frequência só. A gente explica isso, mas, de fato, estamos transmitindo uma faixa de frequência. Ok? Quando eu vou para o sistema de in-ear, eu tenho que transmitir efetivamente 2 canais. E como esse processo é feito? A gente utilizou, ou todos os fabricantes utilizam, a modulação em MPX. Ou o que é? Eu colocar 2 canais de áudio numa mesma frequência. Esses canais estão juntos, são transmitidos juntos. Se você olhar aqui, isso mostra para mim que eu vou transmitir um sinal de áudio, um canal, e outro canal aqui. Mas aqui está escrito L mais R e L menos R. Por que não transmite L e R? Left, right, canal 1, canal 2. Porque isso veio quando o rádio ainda era mono. Quando o FM ainda era mono, antes dele ser estéreo. Por quê? Eu queria que o seu avô, com um radinho de pilha lá, assistindo um jogo de futebol, pudesse continuar escutando o áudio, mesmo se o rádio dele fosse mono. Mesmo se a recepção do rádio fosse mono. Se a recepção do rádio fosse mono, ele ia ouvir o quê? O radinho dele ia receber o quê? Só esse sinal aqui, ó. Só o sinal L mais R, que é um sinal mono. Então a gente passou a transmitir, além do L mais R, um outro sinal, que é o L menos R. E o que acontece é que no receptor, se ele é estéreo, há um processamento disso. Ou seja, se eu somar os 2 sinais aqui, L mais R mais L menos R, vai dar 2L, ou seja, um sinal left. Se eu pegar esse sinal e subtrair desse aqui, vai dar L menos L, R mais R, 2R. Ou seja, eu consigo reconstituir os 2 sinais, o L e o R. Por que, Fernando, você está falando isso? A gente está falando de áudio. Por que você está entrando nesse assunto? Só para a gente entender quanto complexo é a transmissão de in-ear. E para a gente entender que todo o sistema de in-ear tem que transmitir os 2 sinais. E para ele transmitir esses 2 sinais, existe um tom piloto, como todos os sistemas sem fio possuem, um tom piloto, para que identifique que isso aqui é um transmissor PSM 1000, PSM 900, PSM 300. Então esse é um tom, é uma sinalização que é transmitida junto com esses 2 sinais de áudio. E essa sinalização ela deve existir e ela justamente está aqui separando os 2 canais de áudio. E veja só que com isso eu consigo já observar algumas questões, como por exemplo, meu sinal de áudio, ele não tem, por exemplo, 20 kHz. Ele não tem 30 kHz. Porque para poder transmitir via in-ear, obrigatoriamente eu vou ter que restringir um pouco a largura de banda dele. Por que eu estou falando isso? Porque existe um fenômeno que chamamos o fenômeno dos 19 kHz, que é o quê?
O seu receptor, no caso um body pack de in-ear, por exemplo, ele tem que filtrar esse tom, até para ele não sair no fone de ouvido, né? Você não vai escutar esses 19K. E o áudio, o conteúdo de áudio, na verdade, ele está abaixo disso. Ou seja, falando bem de forma prática, não é muito necessário, não é até interessante eu transmitir muita informação de áudio acima de 14 kHz, por exemplo. Na minha mixagem, não adianta eu querer me preocupar demais com o conteúdo de 18 kHz. Se o hi-hat está soando 18 kHz perfeito. Até porque a gente quase já não escuta mais essa faixa. Mas tem um outro fator. Na modulação estéreo MPX para in-ear, isso é, de qualquer forma, ele é atenuado antes de transmitir. Mas acontece um problema, que é o fenômeno do 19K. Se eu não me preocupar com isso, ok? O que pode acontecer? Pode acontecer que, se minha mixagem tiver muito conteúdo em altíssima frequência, 15 kHz, 16, 18, 20 kHz, sem necessidade, porque teoricamente não escutamos isso, o próprio fone de ouvido pode não ter essa resposta, o próprio cantor, enfim, aí a gente entra nesse mérito, né? Mas isso pode afetar o meu circuito de recepção. Todo equipamento eletrônico tem os seus limites. E dentro de um equipamento de extrema qualidade como o PSM-1000, tudo isso é filtrado, tudo isso tem os seus circuitos ajustados, projetados por engenheiros experientes demais nesse campo para poder eliminar esses artefatos. Porém, se por algum erro de mixagem ou algum descuido você tiver muito conteúdo em alta intensidade de nível, né, em 18K, 20K que você nem está escutando, isso pode afetar a recepção do seu sistema de in-ear. Por isso que existem alguns defensores de até você aplicar um filtro passa-baixa, por exemplo, em 19 kHz ou mais baixo, 18, 15, 16. Aqui no texto está escrito 14, mas é só um exemplo. Você pode colocar um filtro passa-baixa em 15, 16, 18. O importante é você tentar também evitar que esses 19 kHz saia, ou né, a faixa, uma faixa aí estreita em torno de 19 kHz, saia com muita intensidade da sua console, da sua mixagem. Vai ser filtrada pelo transmissor, sim, mas dependendo da intensidade, mesmo assim isso pode passar, porque todo filtro ele não é abrupto, ele não vai barrar totalmente essa frequência, né? Ele vai atenuar num nível muito alto, porém, esse muito alto pode ainda não ser suficiente. Então aqui é uma dica só, para você experimentar na sua mixagem, você testar, até verificar se você não tem um ganho na estabilidade do seu sinal de RF, de acordo com esse conteúdo, essa mixagem exagerada, vamos chamar assim, na região de 19 kHz. Tá bom? Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida sobre por que isso acontece e tudo mais, sugiro assistir aos vídeos básicos de RF, que a gente explica os circuitos de pré-ênfase e de-ênfase que existem em todo o sistema analógico de transmissão e recepção, ok? Então dê uma estudada nisso para você entender melhor. Tudo isso para a gente ter um pouco mais de embasamento técnico e entender o que é muito básico que eu deveria me preocupar para ajustar o sinal, ajustar o ganho de um sistema de in-ear. Então eu coloquei aqui uma tela, né, de uma console com os medidores, os VUs, né, da minha console. E o que eu preciso me preocupar na mix, na saída principal? Que eu tenha um bom sinal de áudio, né, modulando ou variando aí na minha saída master da console, na saída de mix master, tá certo? Ou de auxiliar master, etc. Para que eu não distorça. E eu vou ajustar o nível de entrada do meu transmissor de in-ear, certo? Para que ele module de forma similar. Sinal de saída da Mix Master da console deve ter níveis parecidos com o sinal de entrada do meu transmissor. Isso é a estrutura de ganho ideal. Por quê? Se o meu sinal aqui clipar na saída da console,
eu vou clipar também na entrada no meu transmissor de NIR. Eu acabei de fazer o ajuste de estrutura de ganho. Puro e simples assim. Porque lembre-se que sempre que eu tenho uma variação de amplitude aqui, lembra aquele slide? Eu tenho a variação de frequência na transmissão de RF. E eu não quero que essa variação de frequência, não quero e não posso que essa variação de frequência da minha modulação, que a gente chama de desvio, exceda um determinado valor. Eu não quero. Então, por isso que eu não posso exceder esse limite. Eu não devo clipar constantemente a entrada no meu transmissor de NIR, porque isso não vai me ajudar em nada. Na realidade, vai só atrapalhar, inclusive dificultar a transmissão de RF. Trabalhe com um nível de áudio sempre dentro de um padrão bacana. Por isso que a gente fala o máximo nível, sem distorção, com um range dinâmico suficiente. E se eu deixar as sensibilidades de saída da minha mesa e de entrada dos meus transmissores iguais, eu vou ter a certeza que quando eu estiver mixando, se eu não deixar clipar na saída da console, nem preciso olhar a entrada do meu transmissor. Eu não vou clipar também o meu transmissor. E como é que eu faço para ajustar esse nível? Eu tenho o ajuste de nível de entrada, por isso que todo transmissor de NIR profissional tem um ajuste de nível de entrada do transmissor de NIR. Mas olha, muitas vezes eu não vejo os técnicos de monitor se preocuparem com isso, se atentar a isso ou tomar cuidado com isso. Tá certo? Então eu vou justamente fazer os ajustes de ganho de entrada aqui. Inclusive eu tenho aqui um botão de ganho, né, no caso do PSM 900, que eu altero o ganho de entrada para justamente ajustar essa sensibilidade para que os dois trabalhem ali no mesmo nível. Bacana isso? É isso aí. Se é tão simples ajustar o ganho de entrada, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar que eu tenho o sinal de RF com a maior modulação, tudo perfeito, sem distorção. Então, meu sinal de áudio entrando com qualidade, sem clipar, com um bom headroom, eu melhoro a relação sinal-ruído de áudio e, muito importante, eu melhoro a relação sinal-ruído de RF também, que vai me dar, na outra ponta, um áudio perfeito com qualidade saindo no meu body pack. Basta... Ah, Fernando, mas o volume está muito alto no body pack, meu cantor está reclamando, o músico está reclamando. Basta ajustar o volume no body pack. Diminui. Tá certo? Inclusive você vai saber que o artista, o cantor, o músico vai conseguir chegar no máximo volume sem distorção, porque aqui o sinal não está distorcendo. E você tem a melhor relação sinal-ruído de áudio e a melhor relação sinal-ruído de RF, dando no seu receptor a melhor relação sinal-ruído também. E lembrando sempre dos cuidados com a audição. Volume muito alto não é bom de qualquer forma. Tá? Então, eu vou trabalhar com este volume, isso não quer dizer que isso aqui vai estar no fone de ouvido do meu artista. Meu artista tem, o músico tem condição total de justamente ajustar o volume do body pack. Inclusive, quando você for entregar para ele, entrega o body pack já num volume aceitável. Geralmente, na maioria dos body packs vai ficar um pouco abaixo da metade o volume, alguma coisa assim, dependendo da mixagem, claro. Mas entregue para ele num volume já aceitável. E eduque o músico, o artista, o cantor a se preocupar com a audição. Faça testes regularmente, né? Leve eles para fazer teste de audiometria e tudo mais. E se preocupe que excesso de volume, não só para eles, como para vocês, faz mal para a saúde, ok? Então, sabemos histórias aí de... sempre aparece na mídia músicos, cantores, enfim, que ficaram surdos por excesso de volume nos seus... Perdão que eu bati no microfone. Excesso de volume nos seus fones de ouvido, nos seus monitores de chão e tudo mais. Os sistemas de NIR trouxeram uma vantagem enorme, que é diminuir muito o volume no palco, né? E proporcionar para o músico uma mixagem particular, ajustada e teoricamente com um volume mais baixo. Então favoreça que o seu artista, músico, cantor, enfim, tenha uma mixagem agradável e eduque para que ele cuide da sua audição. Beleza?
É isso aí, o que a gente tinha para falar hoje. O que eu vou fazer aqui é abrir para perguntas. Por favor, tem um campo aí. Eu tenho 10 minutinhos para responder as perguntas de vocês aí. Valeu? O Alexandre comentando do slide que não apareceu. Mil desculpas no começo. Foi totalmente falha minha aí. Fiquei emocionado com o novo horário e acabei esquecendo de trocar o slide. Mas deu tudo certo no final. Obrigado, Alexandre. O Gilson. Isso, também falando da imagem. Perfeito. Corrigi a tempo, né, Gilson? Obrigado. E obrigado pela participação. Webinar Estrutura de Ganho. Tenho como assistir novamente com os funcionários? Sim, a gente sempre posta a gente grava os webinars e a gente posta eles no canal do YouTube da Shure. Tá até aqui não tá aqui o link do YouTube, perdão. Mas basta você entrar no canal do YouTube, ou entrar no YouTube, perdão, digitar Shure do Brasil. Tem um ícone lá, cursos online, perdão, e você tem acesso a vários webinars, ok? Se tiver alguma dúvida específica, pode mandar mensagem aí que a gente tem o prazer de ajudar. Tá bom? Mas assista lá no YouTube. Eu acredito que dentro de uns 3, 4 dias, no máximo, já deve estar disponível no canal do YouTube. Valeu? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, manda as perguntas aí. O Gilson, agradecendo. Que isso, eu que agradeço demais a sua participação. Mais uma vez, uma aula. Mas você veja só que cuidados simples, né? Mas a gente faz questão de frisar, mostrar e explicar, porque é um conceito básico a gente cuidar da estrutura de ganho. E a gente sabe que muita gente não se preocupa com isso, tá? Obrigado aí pelo elogio, tá, Gilson? Valeu! Tem um sistema de retorno de palco. Posso colocar no processador os filtros para depois seguir para os fones? Acho que entendi. Você está falando que em vez de fazer na mesa o processamento, você vai fazer num processador externo? Pode. Tá? Não precisa fazer na console se você tiver um processador externo, mas experimente, tá? A dica aqui sobre o filtro passa-baixa ou o filtro NOT, o passa-baixa em 15, 16 kHz, ou um filtro shelving também pode ser, ou um NOT em 19K, ajuste, teste, experimente, tá? Mas pode usar um processador externo, não tem problema não. Oba, bastante pergunta. Seria legal ter um limiter no sinal? Poderia ser também, mas veja só que o limiter, ele vai também atuar nas frequências. Um limiter, um compressor, ele acaba alterando o timbre, né? Um compressor, um limitador, ele também equaliza. Pensa nisso. Eu prefiro não. O próprio PSM-1000, no caso, 900 ou 300, todo transmissor de NIR vai ter limiters. Eles têm proteção. Mas ninguém é adepto a uma proteção muito amarrada, muito apertada. Então, como eu falei, todo transmissor tem limiter, tem filtros e tudo mais. O sistema foi projetado para isso. Mas com excesso de conteúdo, por exemplo, acima de 16, 15K, pode afetar a performance do seu sistema de RF. Essa é uma coisa que não é muito dita por aí. Eu fiz questão de mostrar para vocês, que é uma informação exclusiva aí. Por isso que a Shure se preocupa muito com isso. Sempre buscar a informação técnica que vocês precisam, né? A Shure fabrica bodypack com fio sim. Leandro, boa pergunta. Cara, é um puta de um bodypack. É um bodypack fantástico. P9HW, pode procurar. É o P9, seria um bodypack do PSM900 com fio HW, Hardwire, né? Então pode procurar sim, P9HW. Valeu? Bastante pergunta. Qual sinal usar para ajustar o nível entre console e NIR? Pink Noise? Pô, pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia. Eu acho bacana. Você pode botar uma música. Você pode colocar até uma música do seu próprio cantor, do seu próprio artista, da banda, né? Coloque uma música que vai ter a dinâmica da música para você justamente poder ter o conteúdo aí próximo do que você vai ter mesmo na hora do show, na hora do evento. Mas se você não souber,
use uma música que você conheça, uma mixagem que você conheça. Pode usar Pink Noise também. Eu prefiro colocar música, eu acho mais bacana. O L mais R, o Gilson perguntando, explica um pouco sobre L mais R, L menos R. É simples, veja só, um rádio mono, né, do seu tio-avô, ele só conseguia demodular um sinal mono. Então ele ia pegar a primeira parte do sinal, que é um sinal L mais R, que é um sinal mono, né? Só que o sistema estéreo vai transmitir os dois canais, L mais R e L menos R. Com um processamento matemático simples, você consegue extrair o canal L e o canal R desse conteúdo aí. Essa é a técnica FMMPX. Qualquer coisa, dá um Google aí que você vai ver um monte de sites explicando detalhadamente, tecnicamente, como isso funciona. Mas valeu pela pergunta. Vamos lá que eu só tenho mais 5 minutos, hein? Gostaria de saber sobre o nível de resposta do áudio com relação ao ataque do instrumento. Existe latência? Isso vai depender da sua equalização, né? Então a latência ou o tempo de resposta de um sistema depende do microfone, depende da equalização. Se você tirar altas frequências, você diminui o ataque. Usar um compressor, tudo isso você vai alterar o ataque do seu sinal de áudio, né? De nada, o pessoal agradecendo aqui. Para não machucar o ouvido do artista, seria bom colocar um limiter. O bodypack, por exemplo, a maioria dos bodypacks profissionais possui ajuste de limiter. Você pode fazer um ajuste de limiter. Seria uma ideia bacana. Cada um. Tem gente que pode falar, não, para o meu artista eu uso limiter, para aquele músico eu uso um limiter. Eu acho mais interessante, isso é meu, educar a pessoa. Tá? Então assim, porque limitar vai alterar o timbre, vai alterar a qualidade. Muitas vezes você começa a limitar e o cara vai aumentando o volume, de alguma forma pode alterar levemente o timbre e ele não gostar da sua mixagem só porque você ligou um limiter. Mas você pode usar um limiter sim. Lembrando que nos bodypacks receptores você tem limiter neles. Olá, as últimas perguntas. Estou com um problema com o PSM200. Ele não está modulando o sinal. No transmissor ele ficou travado no canal 8 receptor. Alguma ideia do que pode ser? Para mim está com algum defeito, amigo. Vendel. Se não está modulando, o transmissor ficou travado no canal. Vários defeitos, desde fonte, algum problema na placa, umidade, poeira. Sugiro levar numa assistência técnica autorizada Shure. Dá um pulo no nosso site, br.shure.com ou shurebrasil.com, vai lá, assistências técnicas, você tem a lista de técnicas de assistências autorizadas no Brasil. Obrigado, Elon. Obrigado pelas explicações. Gostaria que você falasse mais sobre o volume do bodypack. Geralmente entrego o mesmo com o volume entre 50% e 70%. Eu comentei um pouco isso na apresentação, né? É por aí mais ou menos que a gente deixa. Ou acha um volume agradável, você também muitas vezes está com bodypack, você tem uma noção do volume, qual é, e entrega isso pro cantor, pro artista, etc. Lembre-se só que o volume efetivo, o quanto você escuta, depende do fone em si, tá? Da impedância dele e tudo mais. Então se preocupe com isso também. Maravilha, ótimas perguntas. Boa tarde, a frequência de banda de rádio que alinha o meu in-ear interfere na qualidade da recepção? Não necessariamente, a não ser que seja uma frequência que está sofrendo interferência, André. Então assim, a frequência que você escolheu para transmitir não vai afetar no seu ajuste de áudio, a não ser que seja uma frequência que esteja sofrendo interferência. Tá? Então por isso que é interessante primeiro buscar, fazer a coordenação, buscar a melhor frequência e tudo mais. As últimas perguntas que vou responder, viu gente? Tá acabando o tempo aqui. Ronaldo, nesse equipamento da Shure, qual o alcance médio? Você fala alcance de RF. Como a ideia aqui não é a gente falar de RF, alcance tem todo um webinar sobre alcance. O alcance do sistema sem fio depende de vários fatores, desde escolha do sistema, escolha da frequência, posicionamento da antena, tipo de cabo, uso e assim por diante, tá? Mas em média, um sistema de in-ear, eu já usei sistema de in-ear para mais de 200 metros de alcance, 300, usando uma antena direcional, cabo de baixa perda, escolhendo uma frequência correta, seu in-ear vai muito longe, tá? Trabalho com um artista, o Gabriel, que gosta muito de agudo na voz, mas às vezes sinto que distorce quando fala e diminui o agudo até desaparecer esse ruído. Isso tem a ver com a falta do filtro 19 na master do auxiliar? Experimenta, Martal. Eu sugiro você experimentar e colocar um Norte em 19K. A distorção que você está sentindo no sistema provavelmente
é mais provável que seja devido à modulação FM. A modulação FM possui um processamento de áudio que a gente chama de pré-ênfase no transmissor e dé-ênfase no receptor. O que é isso? É amplificar exageradamente as altas frequências antes de transmitir para melhorar a relação sinal-ruído na recepção. Isso é um fator técnico que tem que ser feito em transmissões FM. Qualquer sistema sem fio tem isso, de qualquer fabricante. Então pode ser que você escute mais isso do que necessariamente a questão do 19 kHz, que tem a ver com tom piloto, ou seja, com a recepção de RF. Se o seu artista reclama que às vezes foge, pode ser provocado por um excesso de 19 kHz no sinal de áudio que vai afetar a recepção de RF. Espero ter explicado. Ótima pergunta, Gabriel. Um range de menos 12 dB está bom para um modo geral de áudio? É o que a gente às vezes trabalha, né? Um range dinâmico aí, ou seja, entre o pico e o valor médio aí uns 12 dBs, 15, 10, 20, mais ou menos em torno desse valor, é o que geralmente todo mundo usa. Grato, Ronaldo agradecendo as respostas, também obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Perguntas muito boas, participação muito legal de vocês. Agradeço demais a participação de todo mundo. Desculpa aí o pequeno errinho no começo, que eu esqueci de mudar o slide, mas depois eu corrigi e a gente seguiu. Se ficou alguma dúvida também, mande um e-mail para mim. Tá aí meu e-mail na tela. Esse webinar, perdão, vai estar online aí dentro de uns 5 dias mais ou menos, ou até antes disso. Espero ter ajudado e que tenha ficado claro e seja mais informações técnicas para você e tirar o melhor proveito do sistema Shure aí, tá bom? Grande abraço, bons sons, divirtam-se sempre com o áudio RF, que isso é uma delícia, e a gente se vê no próximo webinar aí com certeza. Um abraço para todo mundo.